Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao canal Mestre da Felicidade. O canal que eu criei pensando em vocês, para ajudar vocês dividindo meus aprendizados que eu vou tendo sobre a vida e sobre a felicidade, com a intenção de, com esses conhecimentos, ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes e mais mestres da felicidade da própria vida de vocês. Beleza? É isso aí, gente. Bom, estou criando esse vídeo hoje, que é o vídeo que o título é Meus Conhecimentos sobre Felicidade. E por que eu estou criando esse vídeo para vocês com esse título de Meus Conhecimentos sobre Felicidade? Porque agora a gente está iniciando, agora fevereiro, quase março agora de 2025, e agora eu estou com muitos... eu tenho vários trabalhos que eu desenvolvo diferentes na área do conhecimento humano, assim, né? São várias áreas, né? Mas o principal, que é um trabalho que eu desenvolvo há quase 20 anos, é um trabalho sobre felicidade. E esse trabalho sobre felicidade é um trabalho que agora eu vou começar a entregar para vocês, né? Eu comecei em 2006 a desenvolver todo um estudo sobre a felicidade. Esse estudo ficou concluído em finalzinho de 2023, final de 2023, e agora eu vou começar a colocar em prática, começar a compartilhar com vocês meus aprendizados, meus estudos todos, e vou desenvolvendo vários trabalhos relacionados à felicidade. Então, o meu principal trabalho que eu desenvolvo nos últimos 20 anos é um trabalho sobre felicidade. Também desenvolvo bastante conhecimentos em outras áreas também, que é de espiritualidade e coisas sobre a transição planetária, mas falando de trabalho mesmo, o principal trabalho que é meu foco nos últimos 20 anos foi desenvolver esse estudo meu sobre felicidade. Então, meu estudo todo está concluído, agora eu estou começando Agora, com a criação desse canal, que eu criei, né, no meio do ano passado, no meio de 2024, e aos pouquinhos comecei a colocar conteúdo, agora com as minhas coisas cada vez mais estruturadas, eu vou começar a colocar cada vez mais, dividir com vocês cada vez mais conteúdo sobre felicidade. Esse meu estudo de felicidade é muito abrangente, muito profundo e eu estou começando a soltar ele para vocês fragmentados, quer dizer, em partes, e em breve o estudo todo pronto, porque eu terminei o estudo todo e agora estou começando vou começar a aplicar nas pessoas e ver o resultado. Se tudo que eu estudei, tudo que eu desenvolvi esse tempo todo, porque em partes eu sei que funciona em partes, mas eu quero ver se ele no conjunto todo, a unificação de todo o conhecimento que eu fiz sobre felicidade, se eu aplicando nas pessoas realmente funciona e se traz resultados. Então, nesses próximos tempos, quando eu tiver todo esse meu estudo pronto por completo, tiver completamente aplicado em muitas pessoas e ver que realmente ele tem ajudado as pessoas a serem mais felizes mesmo, não em partes já vou começar a soltar para vocês, já vou começar a levar esse conteúdo para vocês em partes, mas ele completo, que é um estudo de 20 anos, isso eu vou esperar, depois de toda a teoria pronta, aplicar na prática mesmo, que eu já aplico em mim, já aplico em algumas pessoas também, agora eu quero aplicar em muitas pessoas e ver que realmente ele é efetivo, traz resultado, para aí sim começar a divulgar ele para todo mundo mesmo, como o nome dele, que é até um nome que eu não vou falar para vocês ainda, e só nos próximos tempos, talvez nos próximos poucos anos, eu já libere para vocês, já comece a divulgar para vocês todos e para o mundo todo, se ele realmente for efetivo e prático e trouxer resultado mesmo, como o nome foi o nome que foi o início de tudo lá atrás. Foi o pontapé inicial que me fez fazer esse estudo durante 20 anos sobre a felicidade. Então agora eu começo a soltar em partes para vocês, parte desse conhecimento que eu tenho, parte desse aprendizado que eu tenho sobre felicidade. Então agora eu começo a soltar para vocês, né, através de alguns trabalhos que eu já vou começar a soltar para vocês, né, sejam trabalhos de orientação, trabalho de mentoria, cursos, palestras, muitos assuntos, muitos trabalhos relacionados à felicidade, de muitas maneiras diferentes, né. E então é isso, né? Então estou criando esse vídeo porque agora eu começo realmente a divulgar e a compartilhar com vocês muito dos aprendizados que eu venho tendo nos últimos tempos, né, nesses últimos 20 anos sobre felicidade. Então agora eu começo a dividir com vocês. E antes de começar a dividir, eu resolvi fazer esse vídeo para deixar para vocês conhecerem um pouquinho mais da minha base sobre a felicidade, né? No meu primeiro vídeo, que é o vídeo de apresentação, não de apresentação, mas o primeiro que é que conta sobre a minha história. Ali eu falo bastante sobre um pouco da minha história com a felicidade com esse estudo sobre a felicidade, né? Mas agora eu vou falar um pouco para vocês sobre meus conhecimentos sobre felicidade, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim e entenderem o porquê qual é a minha bagagem, por que eu estou falando sobre felicidade, quem sou eu assim para falar sobre isso, né? Então é aqui que eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais de mim e da minha bagagem para vocês entenderem um pouquinho mais da minha base sobre por que eu falo sobre felicidade, né? Então vamos lá, gente, vamos começar aqui então, né? Bom, vamos lá. Eu acho que para começar a falar sobre a minha bagagem, porque assim, se eu vou falar para vocês de algum assunto,
falando eu, Roberto, né? Eu só quero dividir com as pessoas aquilo que eu já tenho bagagem, que eu sei que funciona, né? Que eu tenho a teoria e a prática, né? Porque minha proposta com esse trabalho de felicidade é trazer para vocês um estudo que vai ser prático, que vai ajudar vocês a serem mais felizes, né? Não que vai fazer a felicidade de vocês, porque a felicidade de cada um é individual e é cada um no seu próprio movimento que vai se tornando mais feliz, né? Então eu não posso levar a felicidade para as pessoas, a não ser o que eu irradio do meu jeito, levar alegria, felicidade, essa coisa eu posso levar, mas a felicidade é interna dentro de cada um e cada um que é responsável por conseguir entrar nesse estado ou não, né? Ou conseguir se manter um pouco nesse estado, ou mais ou menos ou muito. Então isso tudo é individual. E o que eu posso levar para vocês é o quê? Conhecimentos que vão auxiliar vocês a se tornarem cada vez mais conectados com essa energia toda que promove esse sentimento de felicidade. Então o que eu quero dividir com vocês são aprendizados, são práticas que levam a gente a se tornar cada vez mais felizes. Então é isso que eu vou dividir com vocês, né? E aí, bom, vamos lá. Então eu vou começar a falar para vocês sobre a minha história, né? Por que eu resolvi... Bom, tudo começa quando vocês forem ver meu vídeo da minha história, vocês vão ver que vai ficar... que eu já falo disso já também, né? Mas só para vocês saberem, tudo começou assim... bom, vou falar mais ou menos de ordem cronológica. Eu sempre fui feliz a vida inteira, né? Não sei se é mérito espiritual ou se é só... ou é uma coisa dessa vida mesmo, né? Eu não sei como é que funciona aí, como é que funciona nesse caso, né? Se é uma evolução espiritual que já atingiu um certo nível, ou se é só uma questão de programação da encarnação atual dessa vida, né? Que é como eu enxergo as coisas também, né? Eu não sei o que é, mas eu sei que eu tive uma criação muito maravilhosa, também tive desafios na criação, né? Mas enfim, tive uma criação maravilhosa, né? E eu não sei, e muito do que eu recebi me fez ser o que eu sou hoje e isso me fez com que eu a vida inteira fosse uma pessoa muito feliz, né? Uma pessoa muito feliz. Então, eu criança, eu adolescente, eu adulto, sempre feliz e embora passasse pelos desafios, todo mundo passa pelos desafios, né? Mesmo assim eu sempre me consegui manter muito feliz, de uma maneira muito constante sempre. Obviamente que com coisas que não são legais, são negativas, são tristes, você não consegue ficar feliz com aquilo. Mas eu conseguia enxergar tudo de uma maneira que, mesmo com as coisas negativas, eu conseguia, de uma certa forma, ficar num estado maior assim, de compreensão e de aceitação que me fazia com que... Desculpa, gente, eu tô gravando para vocês... Estou gravando para vocês o vídeo aqui no meio da montanha, aqui no alto da montanha, aqui um bichinho veio aqui em cima de mim. E bom, eu estou no meio da mata aqui quase, né? E aí o que acontece, gente? E aí, bom, o que eu quero dizer para vocês eu não sei... as coisas acontecem, nem sempre quando acontece, a gente passa por desafios na vida, nem sempre é fácil ou agradável por certas coisas que a gente passa, mas eu aprendi com o tempo a lidar, não sei se por causa da minha bagagem, da minha criação, mas a lidar com os desafios que eu passava e enxergar eles de uma maneira que eu ficasse no estado mais de compreensão, de compreender melhor as coisas, de um nível mais, talvez mais elevado, assim, então eu conseguia ser muito compreensivo com todas as situações, mesmo as negativas. As positivas são fáceis, mas mesmo as negativas, né? Então isso me auxiliou muito a vida inteira com os desafios que eu passei, que todos nós passamos, né? Cada um passa um desafio de uma maneira, de uma história, em um campo da vida, né? Enfim, mas tudo isso me fez passar sempre por desenvolver uma mentalidade, uma forma de enxergar a vida, de compreender a vida de uma maneira que eu conseguia lidar muito bem com os desafios assim que eu passava, né? Então assim, eu consigo passar por desafios, sempre consegui passar pelos desafios assim com uma maneira, com uma compreensão muito grande das coisas. Isso me fazia com que eu conseguisse me manter no estado de felicidade sempre muito constante, né? E se acontecesse coisas que não fossem positivas, fossem negativas, eu conseguia administrar melhor as situações que eu passava e para passar de uma maneira mais neutra. Porque tem coisas que não são fáceis de passar, não são gostosas nem agradáveis, né? Quando são coisas negativas. Mas eu conseguia encarar essas coisas negativas de uma maneira que eu conseguia ficar em um estado de mais neutralidade, um estado de mais aceitação, assim. Um estado de uma compreensão maior. E o que me trouxe muito isso foi a visão espiritual das coisas, né? A minha visão espiritual sobre a vida e sobre as coisas. Então isso me trouxe uma compreensão muito grande. Então eu criança, adolescente, jovem, adulto, né? Eu sempre fui uma pessoa feliz, sempre passei pelos meus desafios e sempre consegui lidar de uma maneira muito bem assim com os desafios, assim, né? Aprender a aceitar as coisas, né? Então eu acho que a minha capacidade de aceitação por muitas coisas, assim, mas pelo modo de compreensão das coisas, por compreender as coisas com uma visão espiritual muito forte, muito ampliada, assim, isso me trazia
uma compreensão muito grande pelas coisas e fazia com que eu ficasse num estado de felicidade muito constante, assim, mesmo com os desafios, né? Então eu fui assim a vida inteira, fui assim criança, adolescente, né, jovem, adulto, né, e assim, não é que eu não tenha passado por desafios, já tive gastrite de preocupação, mas com cada desafio que eu passava, eu aprendia a lidar, eu aprendia coisas sobre aquilo e cada desafio que eu passava, eu crescia com aquilo e aprendia a enxergar cada vez melhor aquele desafio e a entender cada vez melhor aquele desafio e entender cada vez melhor os desafios da vida. Então isso me fazia com que eu, por entender cada vez mais, por me aprofundar muito numa espiritualidade, cada vez mais, que sempre me acompanhou bastante, eu consegui enxergar a vida física de uma maneira muito mais suave, então isso me auxiliou muito. Então eu tenho uma bagagem minha da minha história, não sei se bagagem espiritual, mas a história da minha vida, da criação, eu tive uma criação muito maravilhosa, toda a minha família, meus amigos, eu sou uma pessoa que, eu sou, graças a Deus, assim, eu sou uma pessoa que sou muito agradecido porque tenho uma família, amigos maravilhosos, pessoas conhecidas maravilhosas, todo mundo que chega na minha vida maravilhoso, né? Então assim, lógico, né? Ninguém é perfeito, mas todo mundo é muito maravilhoso, né? Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, né? Mas nesse nem é o ponto, nem é assim que as coisas são. Mas eu sou uma pessoa muito abençoada, assim, que eu agradeço muito a vida e a tudo, porque eu realmente sempre tive uma família maravilhosa, amigos maravilhosos, conhecidos maravilhosos, colegas de trabalho maravilhosos. Então, sou cercado de pessoas sempre muito maravilhosas, né? Todo mundo até hoje, né? Então, eu sempre agradeço na minha vida por atrair pessoas assim sempre, né? Então, a minha vida inteira eu sempre fui cercado de pessoas assim, né? E não falo que são perfeitas porque ninguém é perfeito. E cada um tem seu jeitinho, com suas qualidades, com seus defeitos, com seus pontos positivos, negativos. Mas eu sei compreender muito bem as pessoas, do jeito que elas são, entender o coração das pessoas. Então, eu consigo sempre entender muitas coisas, né? E aí eu consigo entender as pessoas. Tá vendo? Nem sei o que aconteceu. Ó, gente, caiu o celular da minha mão aqui, sozinho. Acho que alguma coisa mexeu comigo, sei lá, não sei. Aconteceu alguma coisa que eu derrubei. Ô, gente, desculpa aí, você tá vendo, né? A vida é assim, as coisas acontecem, né? Isso aqui não isso aqui é real, que eu tô gravando aqui pra vocês aqui, falando a coisa acontecendo, o celular pulou da minha mão, sei lá o que aconteceu. Né? Como eu também tenho umas outras interações aqui também, às vezes alguma coisa, tive alguma influência também, sei lá, né? Mas então, enfim, né? Mas é isso, então, gente, as coisas acontecem, né? Você vê, na vida as coisas acontecem e a gente tem que aprender a lidar com as coisas, né? E aí eu sempre aprendi a lidar com as coisas através das experiências, eu fui aprendendo, né? Na verdade eu não nasci sabendo as coisas, né? Eu acho que deve ter tido uma essência de algumas coisas que eu tive na minha criação, assim, né? Mas muitas coisas a gente vai aprendendo na vida, com acerto e com erro, né? Então, enfim, a gente só se torna sábio porque quando a gente vai tirando aprendizado das coisas que a gente vivencia, né? Então, a sabedoria faz a gente aprender a viver a vida melhor também, né? E a sabedoria nada mais é do que passar por acertos e por erros e tirar a lição deles, né? E aprender a lidar com eles. Eu já cheguei a ter gastrite quando eu era mais novo, de preocupação, e depois da gastrite eu passei por vários aprendizados ali e de lá da gastrite eu me tornei um cara zen, que nada mais me abalava, né? Óbvio que tem coisas negativas que não são legais, mas eu consegui lidar muito bem com as coisas, né? Porque eu comecei a compreender mais sobre a vida. Mas eu saí da gastrite ao zen, né? Então é isso, mas eu passei pelas experiências e as experiências me ensinaram. E não tem como ninguém nascer sabendo nada. A gente vai vivendo e aprendendo através dos acertos e dos erros. É a dualidade, são os dois lados, né? O lado negativo vai ensinando a gente para o positivo, né? O lado negativo empurra a gente para o positivo, né? Então, as coisas que a gente passa estão sempre ensinando a gente, sejam através dos resultados positivos ou dos resultados negativos. Tudo é criação, tudo é a gente fazendo as coisas e aprendendo com os acertos e com os erros, né? Então, assim é a vida. Então, é isso aí. Mas eu sempre fui assim, então eu tenho uma bagagem, falando de mim, eu sempre fui uma pessoa feliz, que passei pelos meus desafios e aprendi a passar pelos desafios muitas coisas sobre a vida, né, sobre a vida em si, né, e isso tudo foi me ampliando cada vez mais uma visão, né, me ampliando cada vez mais uma visão e uma compreensão sobre a vida, né, é como se minha espiritualidade desenvolvesse muito e eu tivesse uma compreensão muito grande sobre a vida e isso me fizesse lidar com a vida de uma maneira muito mais suave, né, por tudo que eu passo. Né? Então eu tenho uma bagagem minha, então falando sobre felicidade, eu tenho uma bagagem minha que eu já trago em mim assim, a minha vida, eu tive uma criação assim que me proporcionou ser assim e talvez coisas que eu traga da minha essência espiritual, sei lá, né? Também pode ser isso também, né? Mas então eu tenho, minha vida já era assim, né? Já tinha toda essa história, essa bagagem toda da minha criação, da minha história, talvez de uma essência espiritual, não sei, mas que me fez com que a vida inteira fosse uma pessoa feliz. Então esse é o primeiro ponto.
né? Então, para dividir com vocês, para vocês saberem mais sobre mim, já que eu estou falando sobre felicidade, então eu sempre fui uma pessoa feliz e hoje em dia, né, eu consigo olhar já, hoje em dia, depois de ter 20 anos de estudo sobre felicidade, eu consigo olhar minha própria personalidade, a formação da minha personalidade, da minha vida e tudo que eu passei, né, assim, e compreender melhor e compreender sobre esse prisma do meu próprio estudo sobre a felicidade. Então eu consigo me olhar e me analisar sobre o meu próprio estudo sobre a felicidade e entender o porquê que eu sempre fui feliz, o porquê que em certos momentos eu não ficava tão feliz, o porquê de muitos momentos da minha vida, né? Então, hoje em dia, eu, com essa visão, eu consigo me olhar para mim mesmo, para minha história, com um olhar muito mais claro, assim, né? Com muito mais discernimento sobre o ponto da felicidade, né? Já que eu estudo a felicidade, então eu consigo eu mesmo me analisar em primeiro lugar. Então, gente, isso aqui é uma coisa que eu queria falar para vocês. O primeiro ponto é isso, minha história, né? Que me faz ser muito feliz, sempre fui muito feliz, né? Então, isso eu queria passar para vocês saberem mais sobre mim, já que eu estou falando sobre felicidade, e vou começar a oferecer cada vez mais trabalhos e conteúdos e compartilhar conhecimentos com vocês sobre felicidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto o segundo ponto que me dá bagagem para entender mais sobre a felicidade é porque em 2006 eu comecei a estudar sobre a felicidade, né? E agora a gente está quase em 2026, 2025, né? Mas está quase 20 anos aí completando, e são quase 20 anos que eu estudo sobre a felicidade, né? Porque eu não vou falar agora porque já está no vídeo da minha história. Quem quiser, vai lá na história do meu vídeo lá que eu conto assim, minha história da minha vida, né? É minha história de vida, minha história de vida, minha história. É o vídeo que chama Minha História. Aí vocês vão lá e vão saber um pouco mais da minha história, né? Mas o segundo ponto assim, é meu estudo sobre felicidade. Isso me dá bagagem para poder falar sobre felicidade, porque há quase 20 anos eu estudo a felicidade. E que eu comecei lá atrás, vou dar só uma resumida, né? Porque já está lá no vídeo da minha história. Lá atrás, quando eu descobri que a gente ia passar por uma transição planetária e que falava que essa transição planetária ia acontecer certas coisas e tudo mais, né, e tal, e que ia ser uma coisa intensa a nível planetário e tal, eu falei, pô, quero fazer uma coisa para ajudar as pessoas, né? E aí eu queria ajudar pessoas não só da minha família, dos meus amigos, meus conhecidos, meus vizinhos, do bairro e tal, mas eu queria ajudar a gente do planeta inteiro, todo mundo do planeta, né? Então a humanidade inteira. Eu falei, não, eu quero fazer uma coisa para ajudar a humanidade inteira. Então eu falei, como é que eu vou fazer isso, né? Então como é que eu posso ajudar a humanidade inteira nessa transição planetária? Que para mim era outro prazo na época, em 2006, quando eu comecei, eu achava que ia ter o fim do mundo, em 2012, eu achava que era isso, quando eu comecei a estudar sobre isso, né? Eu falava assim, pô, vai ter isso daí, eu quero ajudar as pessoas, né? Meu prazo era 2012, até na época e tal, né? Mas depois eu fui entendendo mais sobre tudo isso, né? E aí o que acontece? E aí eu comecei, então, descobri que ia ter uma transição planetária, que ia acontecer coisas mais intensas com o planeta. Falei, pô, quero fazer uma coisa para ajudar as pessoas a nível planetário, para toda a humanidade, para todas as pessoas do mundo, né? Com uma única intenção, altruísta, do coração mesmo, de fazer coisas para ajudar as pessoas na transição planetária. Então, quando eu resolvi estudar sobre a felicidade, foi quando eu resolvi desenvolver esse trabalho e esse estudo sobre a felicidade para ajudar todo mundo, para ajudar durante a transição planetária. Não é pós-transição planetária, após, né? Nem durante, é antes, né? É esse período de agora, antes da transição planetária, que a gente já está passando já, né? Então eu pensei em várias formas de ajudar as pessoas e eu cheguei à conclusão na época, que depois de muito tempo, né, de que se eu ajudasse as pessoas a serem mais felizes, isso ia ajudar na transição planetária, né? E aí eu resolvi desenvolver um estudo sobre a felicidade e eu falei que esse estudo tem um nome, né, que eu não vou falar para vocês agora, eu vou falar para vocês quando eu for lançar meu trabalho final mesmo, né, quando eu estiver na conclusão do meu trabalho final mesmo, depois de ter aplicado em todo mundo e ver em muitas pessoas e ver que realmente traz um resultado mesmo, que é eficaz, aí sim eu vou colocar o nome, que é o nome que está desde o começo, que é o nome desse meu trabalho, né, que é ligado à felicidade, né. Por enquanto eu chamo de metodologia de felicidade, estudo sobre felicidade, né, mas tem um nome, que estou guardado para essa hora do lançamento mesmo, né. E aí o que acontece? E aí foi isso, eu cheguei à conclusão de que eu cheguei à conclusão de que eu queria desenvolver um estudo para ajudar as pessoas, eu queria desenvolver um método para ajudar as pessoas a serem mais felizes, né? E que na verdade eu achava que eu falo no meu vídeo já mesmo, né? Então assim, na verdade eu achava que existia uma forma, eu falei assim, eu quero ajudar as pessoas a serem mais felizes, né? As pessoas do mundo inteiro serem felizes, né? Serem mais felizes, né? E para isso deve existir uma forma para ser feliz, né? Eu achava que na época, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu achei que devia existir uma forma para ser feliz, afinal existe fórmula para tudo, né? Eu falei, pô, se existe uma forma para ser feliz, né? Que é essa tal fórmula da felicidade, eu falei, eu vou achar essa fórmula e quando achar a fórmula da felicidade, aí eu vou sair divulgando para todo mundo, né? Então a minha intenção, quando eu tive lá atrás, a ideia era realmente achar
essa fórmula da felicidade, igual o Indiana Jones, assim, né, que vai achar o tesouro, né, falei assim, eu vou achar esse tesouro, que é a fórmula da felicidade, e quando eu achar essa fórmula da felicidade, aí sim eu vou sair divulgando para todo mundo para ajudar as pessoas a serem mais felizes, só isso, uma intenção do coração mesmo, de dividir esses conhecimentos e aprendizados para que as pessoas fossem mais felizes, e as pessoas que eu nem conheço, né, pô, um monte de gente de vocês eu nem conheço, algumas eu já conheço, outras ainda não, né, e conhecer o mundo inteiro não dá, né, eu não vou conhecer o mundo inteiro, então eu estou fazendo sem conhecer as pessoas, por quê? Porque é de coração para coração, é uma coisa altruísta de querer ajudar as pessoas que eu nem conheço, que eu nunca vi na vida, que nem nunca vou ver na vida, para ajudar de coração, por desejo do coração mesmo, a ajudar as pessoas a serem mais felizes, é só isso, é uma coisa do coração mesmo, né? Como é que eu vou conhecer o mundo inteiro de pessoas, né? Passar a vida inteira cumprimentando todo mundo, não dá. Então, assim, nem nunca daria, né? Então, do coração mesmo, é um movimento que eu fiz para ajudar as pessoas de coração mesmo, né? Então foi isso, então eu acreditei que existia uma fórmula para ser feliz, que eu chamei de fórmula da felicidade. Eu falei, poxa, então eu vou achar essa fórmula para ser feliz, eu vou achar essa fórmula da felicidade, e assim que achar essa fórmula da felicidade, eu vou divulgar para todo mundo, para ajudar as pessoas a serem mais felizes. Então esse foi o meu estudo, foi o que eu concluí na época, que era o que eu ia fazer para ajudar as pessoas do mundo inteiro na transição planetária, né? Que era a forma que eu podia contribuir, que eu podia não, que eu queria contribuir para ajudar as pessoas na transição planetária, né? Então é isso. Então, eu, na verdade, fiquei durante 20 anos estudando essa fórmula da felicidade. E aí eu estou com ela praticamente concluída, né? Que por enquanto eu estou chamando de metodologia de felicidade, sobre felicidade, né? Eu estou com ela concluída, mas agora eu vou começar a aplicar nas pessoas. Eu já sei que ela é fragmentada em partes, ela já funciona, porque eu não estou trazendo nenhuma novidade para ninguém, já são coisas que já existem, comportamentos que já existem e que muitas pessoas especialistas já falam sobre isso e que trazem resultado mesmo, né? Só que o meu trabalho todo que eu vejo é que eu unifico tudo num caminho, numa metodologia única, né? Que é quase um tratado filosófico sobre a existência do ser, né? A existência humana, né? É quase como se fosse depois de ter concluído tudo, eu vejo que praticamente quase que um caminho, quase que um caminho filosófico, é quase um caminho de existência do ser humano. É uma coisa muito profunda, assim, né? É muito profundo, é filosófico, é muito profundo, é muito acima do que só felicidade, né? Mas isso eu vou falar para vocês mais para frente, né? Então eu desenvolvi esse estudo todo sobre a felicidade, que na verdade foi o trabalho então para ajudar na transição planetária, através da felicidade, esse estudo que eu chamei de fórmula da felicidade, que eu ia achar, encontrar e divulgar para as pessoas. Então esse estudo todo eu venho desenvolvendo desde 2006, já são quase 20 anos desenvolvendo, já praticamente concluí ele e agora eu vou aplicar nas pessoas. E aí esse estudo todo, essa metodologia toda que eu desenvolvi, é o que me dá bagagem para também falar sobre felicidade para vocês. Então, é outro ponto. O primeiro ponto é a minha história de vida, que sempre fui uma pessoa feliz e aprendi com meus acertos, com meus erros, com meus desafios a ser uma pessoa feliz, né? Então, enfim, já tinha uma bagagem dentro de mim, né? Aí depois tem mais esse estudo de 20 anos estudando sobre a felicidade, que é uma coisa que me dá essa base toda para entender mais a felicidade. E engraçado que eu planejei, quando eu comecei em 2006 a planejar que eu ia desenvolver, achar essa forma da felicidade, desenvolver esse estudo sobre a felicidade, eu tinha planejado que eu ia estudar a felicidade como? Que eu ia viajar o mundo inteiro, ia pesquisar os lugares com as pessoas mais felizes do mundo, sei lá, na época era Butão, né? O Butão era um lugar muito conhecido como coisa sobre felicidade, tinha um índice de felicidade interna bruta, enfim, tem os parâmetros deles lá para medir a felicidade, é um povo feliz. Aí eu ia viajar depois para os países, para Finlândia, vários lugares que também falam de felicidade, enfim, ia viajar vários lugares do mundo que a população é feliz e que fala sobre muita felicidade, tem isso muito desenvolvido, enfim, ia viajar o mundo inteiro estudando a felicidade, eu ia fazer isso. Então eu ia sair rodando, mochilando pelo mundo, aí estudando sobre a felicidade e eu ia ler vários livros sobre felicidade e tudo mais. Então isso é como eu tinha racionalmente planejado, né? Só que você vê que as coisas são interessantes, porque na verdade não foi assim que aconteceu, não foi assim como eu planejei, né? Você vê como a gente planeja uma coisa, mas o que tem que acontecer acontece, e acontece da forma certa, tem que acontecer, não da forma que a gente quer, né? Porque no fundo eu não consegui fazer essa programação dessa viagem, tinha feito um planejamento e tal, acabou não acontecendo dessa maneira, eu acabei não conseguindo viajar o mundo inteiro, não viajei, passei um período de muitos anos dentro de casa, sem conseguir sair de casa, sem dinheiro, por outras questões, não consegui viajar, não consegui sair de casa e não viajei o mundo inteiro para estudar a felicidade. E aí o que aconteceu foi que eu acabei nesse período todo que eu achava que ia viajar fora, acabei não viajando fora e acabei viajando dentro.
esse período que eu imaginava de viajar fora foi um período de muitos anos que eu acabei não viajando como eu queria fazer e eu acabei, por certas coisas que eu passei financeiras na época, não podendo sair muito de casa, não podendo viajar muito, e aí nisso eu acabei que eu não fui viajar pelo mundo para estudar felicidade e nem ler os livros sobre felicidade para entender mais sobre felicidade. Eu comecei a estudar mais sobre a espiritualidade, que eu sempre estudei, né, e tal, e muito mais a espiritualidade e um momento de muita coisa sobre autoconhecimento, né, então um período de muita imersão de autoconhecimento, que foi um período foi um período que eu fiquei muito em casa, assim, pude viajar, fazer muitas coisas externas, né, então eu fiz muito mais interno, então foi um período muito mais de interiorização. E esse período de interiorização me ajudou muito a entender mais sobre a forma da felicidade, né? E, enfim, e muitas outras coisas também que aconteceram nesse período todo. Então, assim, eu planejei fazer achar essa forma da felicidade viajando no mundo, lendo todos os livros sobre felicidade que existiam na época, e não foi assim que aconteceu. Eu acabei, desculpa gente, uma mosquinha aqui. E aí o que acontece? Aí eu acabei chegando à conclusão a desenvolver esse estudo todo através do autoconhecimento, de me conhecer, de me entender meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções todas, de entender cada vez mais a espiritualidade. Putz, espera que tá ficando cheio de bichinho aqui, gente. Então, eu comecei o quê? Eu acabei que planejei de encontrar a forma da felicidade dessa forma, mas acabei ficando num período muito mais interno, muito mais interior, de muito mais mergulho interno, e assim que eu acabei conhecendo mais sobre a felicidade, sobre mim mesmo, na verdade, e sobre a felicidade, né? Então foi nesse período, um período de muitos anos, que eu passei quase uns 10 anos, que eu fiquei num período muito mais pacato de coisas externas e que me forçou a ficar num movimento muito mais interno e que me promoveu muito o autoconhecimento, né, para me conhecer muito mais os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas atitudes, os resultados que eu atraía. Então foi um período de muita interiorização, de muita experiência que me promoveu muito o autoconhecimento. E assim isso deu uma potencializada muito grande na felicidade, né? Então eu achava que ia achar a forma da felicidade de um jeito e acabei encontrando de outro, né? Mas tudo isso foi bagagem para poder me conhecer cada vez mais, né? E entender cada vez mais todo o princípio da felicidade. Então é isso que eu queria falar para vocês, gente, que é outra coisa sobre a felicidade mesmo, né? Outra coisa sobre a felicidade mesmo. Que o primeiro ponto eu falei da minha história, o segundo ponto foi esse meu estudo de 20 anos sobre a felicidade. O segundo ponto, que é meu estudo todo sobre felicidade, ele veio dessa maneira, dessas várias experiências que eu passei durante quase uma década e pouco, né, durante muitos anos, que me geraram muito autoconhecimento, e eu conheci muito coisas internas e também coisas externas como consequência de observação, de reflexão, né? Mas a movimentação externa foi muito mais fraca nesse momento todo, né? E aí pude entender muita coisa sobre a felicidade. Então, outro ponto que me dá bagagem para eu conhecer muito sobre a felicidade foram todos esses anos também de muito processo de autoconhecimento, né? Que é a base da felicidade, é o autoconhecimento, né? E eu pude conhecer bastante coisas internas e refletir sobre as coisas externas também. Então isso me trouxe muito autoconhecimento, muito. Então outra coisa, o segundo ponto que eu queria falar para vocês sobre a felicidade é que eu tenho quase 20 anos de estudo sobre a felicidade. E isso é uma base muito forte para eu poder conhecer mais sobre a felicidade e poder falar para vocês, né? Então, o segundo ponto que eu queria falar para vocês é isso. Primeiro, a minha história. Segundo, o meu estudo sobre a felicidade, e que veio de coisas internas, de conhecimentos internos e tudo mais, né? Dessa coisa toda. E o terceiro ponto que eu queria falar para vocês, que me dá muita bagagem sobre felicidade também, é o que? Deixa eu pegar mais um ângulo legal aqui, peraí. É o que? O outro ponto que eu queria falar para vocês é da espiritualidade. A espiritualidade é um outro assunto que eu também estudo desde adolescente, desde novinho. Eu tenho minhas experiências, minhas buscas, meus estudos todos sobre a compreensão espiritual de tudo, né, das coisas. E essa compreensão espiritual, esse estudo todo aprofundado a vida inteira, que só foi se aflorando cada vez mais, se aprofundando cada vez mais, com cada vez mais entendimento e compreensão espiritual, com cada vez mais experiências espirituais, com cada vez uma visão mais dilatada e ampliada da vida, sobre a vida na Terra e no universo, né? Tudo isso também me expandiu cada vez mais a visão de muitas coisas. Então, assim, a minha visão cada vez mais espiritual foi também acompanhando todo o meu desenvolvimento. Então, assim, desde adolescente eu estudo sobre isso. Então, estudo ampliou a minha visão espiritual das coisas, e isso fez também com que eu entendesse mais sobre a felicidade, porque está tudo interligado, né?
A nossa vida a espiritualidade só explica, a espiritualidade é só uma compreensão do nosso processo de vida dentro do todo, né? Então, como é que é a nossa vida, como ela funciona, o que a gente está inserido dentro do conjunto todo. Então, a espiritualidade também me deu uma ampliação muito grande de bagagem para entender mais sobre a vida e sobre a felicidade, né? Então, esses daqui são os pontos que eu acho que principais, assim, que me dão base para entender mais sobre a felicidade e falar para você sobre felicidade, né? A minha própria bagagem de vida, de eu ser assim, sempre ter sido muito feliz e lidar com os desafios que eu passei, os pontos positivos, negativos, os desafios que eu passei e aprender com eles e me fortalecer com eles. Então, tem isso que é o primeiro ponto. O segundo ponto é meu estudo intencional sobre a felicidade, né? Que a vida me proporcionou vários estudos diferentes para que eu chegasse à conclusão desse estudo todo sobre a felicidade, depois de 20 anos. Então, o meu estudo sobre felicidade. E o terceiro é estudo sobre a espiritualidade, que é uma coisa que eu também tenho a bagagem a vida inteira, né? Estou com 43 anos, desde a adolescência já tenho essa bagagem, e que também me ajudou a dar base de ampliação de visão para entender mais a vida de uma maneira geral e como a gente está inserido dentro desse contexto todo, né? E isso me reforçou mais entendimento sobre a felicidade. Então, gente, estou comentando isso com vocês porque esses são os 3 pilares básicos assim que eu vejo que me deu essa bagagem para entender mais sobre a felicidade, para falar mais sobre felicidade. E claro, além disso também, eu também tenho minha bagagem de vida material, né? De entender mais sobre a vida material, o mundo físico, o dinheiro, as realizações, fazer coisas, ter coisas, né? Então eu tenho minha experiência de vida particular com relação a essas questões todas materiais também. Eu também tenho uma visão muito aprofundada também sobre coisas de saúde, sobre o nosso corpo físico, né? Sobre o físico, sobre também as nossas emoções todas também, então sobre nossos sentimentos, nossas emoções, né? Nosso campo áurico, nossos chakras, nossas emoções todas e tal, né? Também tem um estudo todo que eu faço sobre a parte mental, que são nossos pensamentos, né? Toda a bagagem sobre como a gente pensa as coisas, a formação da personalidade, as memórias, como a gente pensa e como isso está ligado também com a felicidade. Então eu também estudo sobre a parte mental, a parte de como funciona a nossa mente, essa coisa toda, né? A parte da consciência, a parte espiritual. Então assim, eu consigo ter uma visão muito abrangente de vários campos da nossa existência, do nosso ser, e que me trazem essa bagagem e que me auxiliam cada vez mais a conseguir compreender mais sobre a vida e sobre a felicidade. Porque tem esses 3 pilares básicos que eu falo para vocês que me deram uma boa bagagem, que deram essa bagagem toda, e mais meus estudos independentes sobre outros assuntos também, sobre saúde, sobre físico, sobre saúde, sobre a parte mental, a parte emocional, né? Então, enfim, tudo isso, esse conjunto todo me ampliou a visão sobre o ser humano, sobre a gente, né? E a relação toda com a felicidade. Então, gente, eu queria falar isso para vocês porque eu acho que é bacana de agora que eu começo daqui para frente a falar cada vez mais e dividir cada vez mais meus conhecimentos sobre felicidade com vocês. Eu acho bacana e importante vocês conhecerem mais de mim com relação a esse aspecto. Eu contei já um pouco da minha história no segundo vídeo do meu canal, mas agora eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre a felicidade, para vocês conhecerem mais sobre mim, para saberem quem que é o Roberto e por que ele está falando sobre felicidade, né? Então, eu estou trazendo várias coisas que eu pensei aqui que na minha cabeça já trazem bastante coisa sobre mim para explicar a minha bagagem sobre felicidade. De repente pode estar faltando coisa que eu não falei aqui, né? Ou de repente não estou conseguindo ser tão claro assim quanto poderia com relação a isso. Mas é o que eu pensei que eu podia falar de coisas que me dão essa bagagem toda sobre felicidade, né? Então é isso, eu queria que você soubesse um pouquinho mais sobre mim e sobre meus estudos todos que me deram essa base para poder começar a falar para vocês sobre felicidade e que é o que daqui para frente eu vou começar a falar cada vez mais para vocês e oferecer cada vez mais conteúdo para vocês, seja nos vídeos, seja através de cursos, de palestras, de trabalho de atendimentos, né? Enfim, então é para vocês saberem um pouquinho mais sobre mim, sobre qual é a bagagem que me traz, né? Para falar sobre felicidade. Também assim, eu tenho uma bagagem de formação, né? Faculdade, fiz faculdade de comunicação, de propaganda e publicidade, né, uma outra coisa, mas depois eu fiz depois um estudo em uma complementação em uma complementação em marketing, né, MBA em marketing também, mas é outra área, e depois eu comecei a me aprofundar mais, eu fiz um curso de psicoterapia, uma espécie de psicoterapia também, né, então isso foi uma base também que me ajudou também bastante, e enfim, e depois leituras muitas sobre autoconhecimento, enfim, todos esses campos que eu estudo também, né. Então é isso, gente. Eu queria passar esse vídeo para vocês, para falar um pouquinho mais da minha base, de quem sou eu, Roberto, e qual que é a minha base para eu falar de felicidade. Pô, quem que é o Roberto? Por que ele está falando de felicidade? Né? Por que ele pode falar sobre felicidade? Por que ele fala, né? Então é essa base que eu tenho, né? Um pouco desses pilares que eu falei para vocês, são os 3 pilares principais. Minha base, meus estudos todos, sobre toda essa composição toda do ser, né? E é isso.
Então, gente, é isso aí. Então era isso que eu queria dividir com vocês, tá? Queria dividir com vocês um pouquinho da minha base que eu tenho aqui, para poder vocês saberem um pouco mais de mim, para saberem quando eu falo sobre felicidade, né? Então é bacana. Mas além de eu falar um pouco sobre mim, eu acho que o mais importante mesmo para todos vocês vai ser o que eu compartilho com vocês, né? Eu estou falando para vocês me conhecerem um pouco mais, mas quando eu falar sobre felicidade, o mais importante é o quê? É aquilo que eu estou dividindo com vocês, é o conteúdo que eu estou dividindo com vocês, se aquele conteúdo ele é importante para vocês, ele está trazendo algum resultado para vocês, está fazendo sentido para vocês, então isso que é importante, né? Que a gente tem a teoria e a prática, né? Então a teoria é bacana, é legal, só que é importante também, é mais importante também ainda, quer dizer, depois da teoria é a prática e tal, né? Então eu trago conteúdos para vocês, ou trabalhos que for trazer para vocês, o importante é que eles sejam efetivos, que eles tragam resultado para vocês e que ajudem vocês a se tornarem cada vez mais felizes, porque a minha ideia ao criar esse canal era criar um canal para dividir meus conhecimentos e compartilhar minhas experiências, meus aprendizados com vocês, para ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes. Então a proposta do canal é o que? O canal sou eu criei esse canal e com a proposta de dividir esses conhecimentos com vocês. A minha intenção é dividir com vocês os meus aprendizados sobre felicidade para ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes. É isso que eu quero com vocês, tá? É isso que eu quero com o que eu divido com vocês. Eu quero ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes, tá? Através dos meus próprios aprendizados, eu posso dividir com vocês e que se servir para vocês, né, que ajude vocês a serem cada vez mais felizes. Beleza? Então é isso aí, gente. Então beleza, esse é o vídeo de hoje, né? É só esse pouquinho de vídeo aqui, só para dar esse pouco de base para vocês me conhecerem um pouquinho mais nesse assunto que eu falo sobre felicidade, né? Também tem outros assuntos que eu vou falar sobre espiritualidade, sobre saúde, e cada um dos assuntos que eu vou falar é bacana vocês saberem quem que eu sou para poder falar sobre aquilo, né? Então talvez sobre assuntos que eu venha falar sobre saúde, felicidade, sobre espiritualidade, sobre transição planetária, sobre, sei lá, qualquer assunto que eu for falar, é legal eu falar um pouquinho mais sobre a minha bagagem para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre cada assunto que eu for falar, né? O que ele está falando, qual é a bagagem que ele tem, qual é a moral que ele tem que falar, né? Então é legal falar para vocês saberem mais por que eu estou falando aquilo, né? Pra vocês me conhecerem um pouco mais, saber a base. Então, gente, é isso aí, boa, ó, show de bola, valeu, tô terminando esse vídeo de hoje então, era só para trazer essa bagagem para vocês aqui, que que o título do vídeo é Meus Conhecimentos sobre Felicidade, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim, né, e sobre a felicidade, né, sobre o que eu posso falar para vocês e por que eu posso falar para vocês. Então é isso, gente, beleza, maravilha, então é assim mesmo, vou aqui finalizando já esse vídeo de hoje. Não, desculpa aí, o celular caiu aquela hora aí, né? Você vê como que é a vida, né? A gente planeja as coisas e às vezes não acontece como a gente quer. Tô falando com vocês, o bichinho veio aqui e subiu no meu braço e eu fui espantar ele e me picou. Aí o celular caiu, né? Então você vê, a vida é assim. A vida não é nem sempre como a gente planeja, ela acontece como ela acontece, né? E ela acontece como acontece e o negócio é a gente aprender a lidar com esses desafios, a aceitar as coisas como ela acontece e tentar lidar da melhor forma, né? Da forma mais, enfim. Tudo é aprendizado que depois eu vou dividindo com vocês, né? Então é isso, gente. Valeu, obrigadão por tudo, valeu. Espero ter dividido com vocês aqui um pouquinho de bagagem bacana para vocês me conhecerem mais, que esse era o intuito daqui, desse vídeo. Valeu e, bom, daqui para frente, então, agora eu começo cada vez mais a lançar meus trabalhos para vocês. Inclusive, já estou começando agora aqui já a lançar os primeiros trabalhos sobre felicidade, tá? Porque até então não estava lançando. Agora estou começando a lançar os primeiros trabalhos sobre felicidade. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais desse trabalho meu e desses trabalhos, entrem no meu site, tá? Entrem no meu site. Então, vocês vão aqui no próprio canal, aqui no YouTube, vai lá na parte da descrição, que eu vou falar um pouquinho sobre o meu canal, né? E aí lá tem meu site. Aí vocês entram no meu site lá, e no meu próprio site, que é o meu site sobre mim mesmo, eu falo, tem todos os meus trabalhos expostos lá para vocês, de várias áreas, de várias áreas diferentes. Tem todos os trabalhos, inclusive os trabalhos de felicidade estão lá, estou explicando cada um deles direitinho, tá? Então entre no meu site, que está na descrição do canal, tá? Tá o link na descrição do canal, e também embaixo desse vídeo aqui, e de cada vídeo que eu for fazendo, vai ter sempre o meu site lá embaixo para vocês clicarem, entrarem lá, navegarem, se quiser algum tipo dos trabalhos que eu ofereço para vocês contratarem, tá lá também, tá? Tá lá para vocês, tá bom? Então vão ter vários trabalhos sempre, então, né, agora eu vou começar com esse trabalho aqui, que é o de felicidade, que chama Orientação em Felicidade, é o primeiro. Em breve vou ter um primeiro curso que eu vou lançar para vocês, que vai se chamar Introdução à Felicidade, e aí eu vou elaborando cada vez mais conteúdo para vocês, que eu acho que forem bacanas, importantes e relevantes, e que vá realmente somar na vida de vocês, e chegar aqui para ajudar, para fortalecer vocês com a bagagem que eu tenho, porque cada um divide com os outros a bagagem que tem, né, e que cada um tem riqueza que leva para o outro aprende com aquilo, estimula e se desenvolve, enfim. Então sou eu levando para vocês aqui o que eu tenho de riqueza com esse assunto de felicidade. Então vai ter lá um monte de trabalho para vocês
e cada vez mais, né? Cada vez agora mais vídeos, cursos e um monte de coisa. Então é isso aí, beleza? Então entra lá no canal, né? Mestre da Felicidade, e vai lá no meu link lá que tem lá, ou embaixo desse vídeo vai ter lá, clica lá e vai ter meus trabalhos sobre felicidade. Meu primeiro que eu estou lançando sobre a orientação em felicidade vai estar lá também. Quem tiver interesse, tá tristinho, tá meio perdido, sei o que lá e tal, entra lá, né? Que tem o trabalho de orientação em felicidade, que ele ajuda as pessoas a se tornarem cada vez mais felizes também, e vários outros trabalhos que vão ter também, tá bom? Então, gente, é isso aí. Valeu por esse momento desse vídeo de hoje aqui. Valeu pela conexão, valeu por quem está assistindo aqui, está assistindo, né? Esse vídeo foi feito para você, tá? E para todos vocês, né? Então, é isso aí. Valeu por essa conexão, valeu por estar aqui, gente. Espero que eu esteja sempre dividindo o máximo e o melhor para vocês, né? Subir aqui no alto tô aqui no interior aqui de São Paulo, subir no alto da montanha aqui para poder pegar uma energia bem legal aqui, um lugar bem bacana, com um visual bem bacana, uma energia bem bacana. Tem uns pelinhos também, mas tudo bem, faz parte. Mas tá aqui bem bacana aqui para poder trazer uma energia mais bacana para vocês aqui também. Beleza? Então esse vídeo é para vocês. Beleza? Então é isso aí, gente. Valeu então para todos. Um abraço, muito prazer estar com vocês. Obrigado por estar com essa conexão e por poder estar dividindo com vocês aquilo que é minha intenção com vocês, né? Que é dividir meus conhecimentos com vocês, aquilo que é de riqueza dentro de mim, com vocês. E aí, valeu por tudo. Obrigadão, show, estamos tudo junto. E bom, e aí eu vou finalizando o vídeo de hoje com a frase que eu sempre gosto de terminar, que é o quê? Que a vida é uma escola. E somos todos o quê? Alunos. Beleza? É isso aí, gente. Valeu, um abraço para vocês aí. Bons dias, boas semanas, bons meses, bons anos. E até logo mais. Valeu, gente. Fui.